Olá, esta é a segunda aula do módulo Cidadania, Movimentos Sociais e Políticos no Brasil. Antes de começarmos a aula, não esqueça que o conceito de cidadania está essencialmente ligado a direitos. Estudamos 4 tipos de direitos: civis, políticos, sociais e difusos. Também chegamos à conclusão de que o conceito de Estado-nação está ligado à identidade nacional. Participação popular. Muito já ouvimos falar sobre ela. E todos sabemos que uma longa história se desenvolveu até que pudéssemos participar de importantes decisões. Uma história de contradições, de extermínio, de violência, mas também de progressivo avanço. Nesta aula, você vai realizar um passeio pela história. E ao final do percurso histórico, é importante que você consiga identificar fatores históricos e sociais que resultaram na cidadania que hoje vivenciamos e reconhecer causas históricas e sociais para a necessidade de participação popular. Vamos voltar bastante no tempo e lembrar de que forma nosso país foi colonizado. O Brasil contava com mão de obra escrava para alavancar o crescimento. O trabalho estava associado a uma atividade menos honrosa, apenas executada por escravos. Estima-se que milhões de seres humanos tenham sido escravizados no Brasil até 1850 e que outros milhões de indígenas tenham sido mortos após o descobrimento. O tráfico de escravos se torna ilegal em 1850, por meio da Lei Eusébio de Queiroz e de alguns acordos internacionais, principalmente com a Inglaterra. O tráfico de escravos permaneceu alimentando a mão de obra brasileira. Nesse mesmo período, os donos do poder escravizavam a população nativa, a indígena, que viu seu povo ser exterminado. E a nação brasileira nasce sem vivenciar a cidadania. O que há é a exploração do trabalho de escravos e nativos. E qual o resultado disso tudo? Uma grande parcela da população analfabeta e excluída. O acesso aos bens e serviços oferecidos pelo Estado era direito de uma minoria. Estamos nos aproximando da época conhecida como Independência do Brasil. Talvez você não saiba, mas o ato de independência do nosso país foi realizado pela aristocracia portuguesa, sem a participação popular e sem a ruptura com o colonizador. Apesar disso, nem tudo o que aconteceu nessa época foi ruim para os brasileiros. O projeto estratégico de Brasil, idealizado por José Bonifácio de Andrade Silva, deu certo. O Brasil do século XIX se modernizou nos mesmos padrões da Europa e dos Estados Unidos. Nesse cenário de aparente prosperidade, uma contradição se tornou evidente. A esmagadora maioria da população não participava da vida da sociedade e não exercia o direito democrático. Este modelo político criou um exército de excluídos. Até hoje sofremos as consequências históricas desse erro. Os brasileiros não ficaram parados diante da exclusão que sofriam. A indignação de parcelas da população se transformou em movimentos diversificados e violentos, e as formas de resistência social foram múltiplas. Os movimentos sociais, aos poucos, se fortalecem e passam a mobilizar camadas da população. É o sentimento de nação em desenvolvimento, uma consciência de Estado unificado. Outra etapa marcante na construção da cidadania no país é o período republicano. O poder estava nas mãos dos coronéis e dos donos de grandes territórios. A política de governo era baseada na chamada política café com leite. E o que quer dizer isso? Que era a elite empresarial e endinheirada de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro que conduzia as decisões políticas. Durante a política café com leite, o Brasil experimentou rápida urbanização, mas, em virtude disso, também precisou lidar com conflitos por direito à moradia. Durante a República, os direitos eram algo que existia apenas na lei. As pessoas continuavam vivendo seus cotidianos, excluídas da cidadania. No longo período que vai de 1889 a 1930, a justiça era restrita à aristocracia, isto é,
O Estado direcionava sua atenção para essa pequena elite, mas os fatos posteriores mudam este cenário. É a partir da década de 1920 que a urbanização e a industrialização se intensificam e com elas o movimento operário. A década de 20 foi a década das lutas anarquistas em nosso país. Os partidos vinculados aos trabalhadores e aos movimentos sociais ganham corpo e o Brasil passa a conviver com os sindicatos, com as associações civis e com os círculos cristãos operários. É assim que começa o avanço dos direitos civis e políticos no Brasil. O crescimento econômico dessa década não atingiu a população. O resultado foi o avanço das favelas e a intensificação de lutas por transporte público e por direito de trabalho. É neste cenário que nasce a liderança de Getúlio Vargas. Para entendermos bem o que houve nesta época, vamos conversar com o professor Paulo Bahia. Professor, será que é possível resumir essa época histórica tão intensa? O correr do século XX, o início do século XX, é um correr muito rico, porque o Brasil é um Brasil novo. É um Brasil republicano, mas não só um Brasil republicano, é um Brasil sem escravidão, é um Brasil em que vários outros povos aportam aqui com a imigração e está se construindo com muita rapidez um Brasil moderno, um Brasil dinâmico. Esse Brasil dinâmico que está sendo construído, e um Brasil muito ativo, ele tem um crescimento econômico muito grande. Mas esse crescimento econômico muito grande, ele vem acompanhado de uma marca trágica da história brasileira, que é a desigualdade e a não incorporação de pessoas ao processo econômico e ao processo decisório. Então nós temos alguns graves problemas hoje que tem origem nesse momento. O surgimento das favelas, o surgimento de pessoas nas ruas sem moradia, o surgimento de grupos que vivem no Brasil, mas não são contemplados pela cidadania brasileira e pela estrutura econômica brasileira. A estrutura econômica é muito maior do que aquilo que ela contempla a população brasileira. Essa marca do século XIX, do início do século XX e a marca do início da República, ela vai gerar um conjunto de lutas que vão se sintetizar na Revolução de 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. A década de 1930 é um divisor de águas na história institucional e política brasileira. Neste período, os cidadãos passam a ter direitos como resultado da atividade política intensa. Foi nessa década de 1930, depois de uma longa história de lutas, que os cidadãos passaram a ser reconhecidos como agentes de democracia. Mas a contradição, novamente, vem marcar o processo político. E vamos ver por quê. Professor Paulo, por que a década de 1930 é uma década de contradições em relação à cidadania? A partir de 1930, nós vivemos um processo também rico, mas contraditório. Porque de 30 até 1937, há uma grande ebulição política no Brasil, a incorporação de muitos segmentos ao processo político, os sindicatos, as ligas femininas, enfim, a população urbana participando ativamente da vida política, o que gera a Constituição de 1934, com direitos, o voto da mulher é consagrado direitos sociais, as primeiras iniciativas de previdência social são organizadas pelo novo Estado. Qual é a contradição? A contradição é que nós vivemos um clima internacional de disputa entre a Alemanha e a Itália e o bloco europeu, a França, Inglaterra e Estados Unidos. E essa disputa teve efeito no Brasil, efeito que fez com que, em função das lutas internacionais, sobretudo a partir da Revolução de 1917 da Rússia, caíssemos nós numa democracia cruel a partir de 1937. Democracia
cassou todos os direitos políticos e civis, mas, contraditoriamente, ampliou os direitos sociais e econômicos da população, o que fez com que Getúlio Vargas, com seu carisma, passasse a ser conhecido como o pai dos pobres. Ele liderava um processo de direitos sociais e econômicos, em contrapartida, a população não tinha direitos políticos e civis. Direitos esses que só são conquistados a partir de 1945, quando há o processo de redemocratização. Pois é, professor, realmente foi uma época bem contraditória. Pelo que o senhor explicou, houve avanços relacionados às conquistas cidadãs. No entanto, essas conquistas passaram a conviver com a brutal ditadura populista de Vargas, não foi? Pelo que a história conta, enquanto direitos civis e políticos eram reprimidos e extintos, os cidadãos já começavam a ter acesso a algumas garantias sociais importantes. Essa foi uma década de enormes conquistas sociais, desenvolvimentismo industrial, criação de vários institutos e os primeiros planos habitacionais. E o país continua sua jornada. Há muito ainda por vir. Estamos nos anos 40 e ainda vamos avançar no tempo, mas somente na próxima aula. Chegamos ao fim da segunda aula sobre cidadania, movimentos sociais e políticos no Brasil. Fique atento, porque agora vamos revisar as principais informações dessa aula. No início da história de nossa nação, a escravização imposta a índios e negros resultou em completa falta de cidadania. O fato marcante seguinte foi a independência do Brasil de Portugal. Depois da ruptura com o colonizador, nosso país experimentou modernização, mas a maioria da população teve de amargar a exclusão nas decisões políticas e conquistas sociais. A exclusão provocou os primeiros movimentos nacionais, mobilizando algumas camadas da população. Depois veio a República e, com ela, a política café com leite, cujas ações privilegiaram a aristocracia. O país se urbanizou e se industrializou. Os trabalhadores se organizaram em partidos e sindicatos e estouraram lutas anarquistas. É nesta época que Getúlio Vargas se destaca, investindo em direitos trabalhistas. A atividade política é intensa nessa época, pois a nação passa a experimentar avanços sociais, mas retroceder nos direitos civis e políticos. Uma grande contradição se instalou: conquistas sociais seguidas por uma ditadura violenta. Paramos aqui. Aguardamos você em nosso próximo encontro de retomada histórica da construção da cidadania.